Bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo à história de Luísa Antonieta Maria Teresa Josepa, Giovanna Leopoldina, Carolina Ferdinanda, Alice Ernestina d'Augsburgo-Lorena, princesa herdeira da Saxônia, condessa de Monte Gnoso. Mas antes de mergulharmos fundo nessa história, quero pedir sua colaboração com o canal. Precisamos muito da sua participação e do seu incentivo. Para mantermos o canal, abrimos nosso clube de membros e, se você topar fazer parte, vai colaborar bastante para continuarmos por aqui, trabalhando para te trazer ótimas histórias. Temos planos a partir de R$ 4,99. Luísa Antonieta nasceu em Salzburgo no dia 2 de dezembro de 1870, filha do arqueduque Fernando IV da Toscana e da sua segunda esposa, a princesa Alice de Bourbon-Parma. Sendo assim, ela era trineta do rei Carlos X da França. Salzburgo é uma cidade da Áustria localizada às margens do rio Salzach, localizada no centro-oeste do país, próxima à fronteira do país com o estado alemão da Baviera. À época de seu nascimento, parte do Império Austro-Húngaro. Aos 21 anos de idade, a princesa Luísa da Toscana era considerada um excelente partido de casamento. Seus principais predicados tinha sangue Habsburgo, cabelo louro escuro e uns bonitos olhos castanhos, além de uma figura magra e delineada e uma personalidade alegre. Foi cortejada por vários príncipes, mas de todos eles, o seu preferido era o atraente príncipe Frederico Augusto da Saxônia, de 26 anos, que era alto, louro e tinha olhos azuis. Em público, Luísa dava a impressão de ser uma jovem modesta, mas em privado revelava estar extremamente descontente com a sua posição. Os pais de Luísa, que tinham caído irrevogavelmente do poder e se encontravam numa posição medíocre em relação a outras casas reais europeias, ficaram muito satisfeitos com a ideia que a sua filha poderia vir a ser a rainha da Saxônia e pressionaram a filha a aceitar a corte do príncipe. Iludida pela sua beleza e encanto, Luísa acabou por ceder, mas arrependeu-se quase que imediatamente. Abre aspas. Pela primeira vez na vida, senti aquela horrível sensação de estar encurralada, algo que viria a sentir muitas vezes a partir de então, e chorei amarguradamente quando comparei a minha posição à de outras jovens que não eram, pensava eu, atiradas para o matrimônio e tinham a possibilidade de escolher um marido, ao contrário de uma princesa pobre. Fecha aspas. Luísa casou-se com o príncipe Frederico Augusto da Saxônia no dia 21 de novembro de 1891, em Viena. Os pais de seu marido, o príncipe Jorge e a princesa Ana Maria, eram severos, não tinham qualquer sentido de humor e eram extremamente críticos. Os cortesãos faziam-lhe reverência e tratavam-no com toda a atenção para depois espiar e conspirar contra vários membros da família real. Grande parte dos criados eram espiões que roubavam cartas atiradas ao lixo, ouviam atrás das portas e espreitavam pelas fechaduras. Luísa tornou-se muito popular na Saxônia. As mulheres copiavam religiosamente a sua forma de vestir, sempre que a família real aparecia em público nas suas carruagens. Era a da princesa que atraía mais atenção. Luísa nunca deixava de colocar a sua cabeça de fora e acenar ao público que esperava,
ou então mostrar um dos seus filhos à multidão. O seu sogro, que nunca foi popular, começou a ter cada vez mais ciúmes. Que grande coisas faze da tua popularidade, Luísa, costumava ele dizer. Apesar de ter tido uma infância feliz num berço real, Luísa era extremamente infeliz no palácio. O seu sogro implicava com ela todos os dias com insinuações, insultos e retirando-lhe certos privilégios. Era uma personalidade não convencional e divertida, mas também egocêntrica, viciada em moda e ligeiramente tensa. Com o tempo, ela não podia mais suportar a vida da corte conservadora. Em troca, Luísa tinha ataques de raiva, cada vez mais violentos, temendo a fúria do seu pai. O príncipe Frederico Augusto nunca defendeu a sua esposa. Sendo tempestuosa, arrojada e volátil, Luísa teve coragem de enfrentar muitas vezes o seu sogro. No final da década de 1890, a sua amargura pela vida no palácio e a tristeza pela fraqueza do marido levaram-na a paquerar com outros homens, algo a que ela chamou de amizades inocentes na sua autobiografia. Em 1902, o rei Alberto morreu e o sogro de Luísa subiu ao trono. Luísa e seu marido tiveram 6 filhos. Um professor de idiomas, o belgo André Giron, veio treinar os 2 filhos mais velhos. Ele, elegante, espirituoso e amável. Ela, solitária, se aproximou de Giron cada vez mais. Sabendo que a sua saúde era fraca e não tinha muito tempo de vida, George não estava preparado para ver Luísa tornar-se rainha. Por isso, jurou que se iria ver livre dela antes de dar o seu último fôlego. O rei informou-a de que tinha a intenção de a internar num asilo para impedir que se tornasse rainha após a sua morte. Na noite de 9 de dezembro desse ano, com a ajuda do irmão, Luísa fugiu da Saxônia sem os filhos. É provável que não tivesse tomado tal decisão se soubesse que estava grávida da sua filha mais nova, Ana Pia. Nunca se teve certeza da paternidade dessa filha. Luísa procurou primeiro refúgio junto dos seus pais em Salzburgo, mas eles recusaram recebê-la. Por isso, foi depois para a Suíça, onde se reencontrou com o seu amante, Monsieur Giron. A família real da Saxônia ficou aliviada com o desaparecimento de Luísa, mas a população ficou furiosa e mostrou-se contra a atitude da família real, apoiando completamente a princesa. A imprensa teve um dia em cheio. Os políticos afirmavam que a queda da família real era certa. Em troca, o rei George pagou a alguns jornalistas para que insinuassem nos seus artigos que a princesa tinha enlouquecido. Depois, declarou imediatamente o divórcio do seu filho e Luísa. Pouco depois, o seu amante Giron deixou-a. A ex-princesa viu-se então sem dinheiro, exilada, sozinha e esgotada. Ironicamente, internou-se num asilo durante vários meses. Em maio de 1903, deu à luz a sua filha mais nova. Luísa ficou surpreendida quando Frederico Augusto assumiu a paternidade de Ana Pia. Frederico não queria envergonhar os seus pais nem os seus filhos, admitindo que a sua esposa tinha gerado um bastardo com um plebeu. Finalmente, em 1906, Luísa compreendeu que sua filha teria um futuro muito melhor como princesa da Saxônia do que como filha ilegítima de uma mulher sem meios de subsistência. Por isso,
desistiu dela. Frederico Augusto educou a criança como se fosse sua. Após a morte do seu temido sogro, em outubro de 1904, Luísa foi novamente a Dresden para se reconciliar com seu marido, que agora era o rei. Mas a ela foi negado entrar no castelo real, nem mesmo seus filhos foram autorizados a vê-la. A 25 de setembro de 1907, Luísa casou-se com o músico italiano Enrico Tosselli, em Londres. O casal teve um filho, Carlo Emanuele Tosselli. Nunca esteve em paz, nem foi feliz com a sua vida junto de um plebeu e vivendo em um apartamento sem condições. O casal divorciou-se 5 anos depois e, mais uma vez, Luísa abandonou seu filho. Foi só depois do seu segundo casamento que o imperador Francisco José lhe tirou todos os títulos. O seu pai fez dela Condessa de Mondoso, na qualidade de antigo soberano do Grão-Ducado da Toscana. Em 1911, Luísa quebrou o silêncio e publicou uma autobiografia onde culpava o seu falecido sogro e os políticos da Saxônia, que, segundo ela, temiam que, quando ela chegasse ao trono, influenciasse o marido para os dispensar, pela sua desgraça. Luísa disse que a sua popularidade a tinha isolado do resto da família real e dos políticos. Atribuiu a sua popularidade ao fato de ter ignorado a etiqueta da corte da Saxônia, tendo-se comparado à sua antepassada Maria Antonieta, que também não gostava dos rituais da corte de Versalhes e, tal como Luísa, tinha evitado o contato com cortesãos que apenas seguiam as regras para afirmar a sua posição na corte. Quando a publicação veio a lume, diz-se que a editora inglesa com quem a princesa fez o acordo de publicação recebeu uma boa quantia para retirar a obra do mercado, descrevendo a família Habsburgo sob um prisma hostil. Ela diz, abre aspas, fomos entregues a tutores e governantas para sermos moldados nos padrões de comportamento mais aprovados. Nunca deveríamos questionar nada, mas apenas nos tornarmos autômatos inteligentes. Fecha aspas. Ainda em sua obra, ela descreveu o seu sogro, o príncipe George, como um homem fanático e intolerante que deveria ter vivido na época da Inquisição. Já sua cunhada, a princesa Matilde, é vista por ela como uma solteirona odiosa. Sobre a corte da Saxônia, ela emitiu uma opinião ainda menos lisonjeira. Era composta por uma coleção de seres humanos mais tacanhos, mal intencionados e presunçosos que se possa imaginar. Por seu caráter liberal, a princesa teria deixado seu sogro conservador bastante enfurecido. Após dar à luz 6 filhos, ela afirmou que sua presença era causa de aborrecimento para Jorge da Saxônia e preferiu vê-la presa ou morta. Após a queda da monarquia dos Habsburgo, em 1918, Luísa passou a chamar-se Condessa de Sete, um título que tinha ainda menos importância do que o que seu pai lhe tinha atribuído. O seu primeiro marido continuou a acreditar que, aos olhos da Igreja Católica, o seu casamento ainda era válido. Por isso, nunca voltou a se casar. A ex-princesa da coroa saxônica, enredada em ilusões, emoções e casos de amor, morreu empobrecida, esquecida e completamente degradada no dia 23 de março de 1947, em um hotel de terceira classe em Bruxelas, na Bélgica. Nos seus últimos dias, ela teve que ganhar seu pão como ajudante doméstica. Surpreendente e cheia de reviravoltas,
a história dessa mulher. O que você achou dela? Me conta nos comentários. Estarei por lá esperando você.